I need to have a little chat with the people of Brazil. Em maio de 2024, uma criadora gringa chamada Courtney Henny Novak viralizou aqui no Brasil por causa da reação dela ao ler Memórias Póstumas de Brás Cubas pela primeira vez. Why didn't you warn me this is the best book that's ever been written? Isso não é nada exatamente extraordinário, claro. Aliás, um dos gêneros textuais preferidos no bairro literatura da internet é justamente o que eu chamo de gringo lê Machado de Assis, enlouquece e arranca fora o próprio Brás. Acontece com mais frequência do que você pode imaginar. Dessa vez, talvez pelo jeito carinhoso e carismático que a Courtney fala sobre Machado, ou sei lá, porque o algoritmo queria, a reação da criadora furou a bolha dos booktubers e booktalkers, repercutiu em grandes jornais, levou Memórias Póstumas ao posto de livro mais vendido da Amazon e fez o país inteiro lembrar que Machado de Assis era carioca. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ah não, Carro da Pamonha, 7h30 da noite. Tudo isso foi muito legal. Machado de Assis, de fato, é um dos melhores escritores que já existiram. E é sempre interessante assistir falantes de outras línguas se relacionarem com um autor e uma obra tão fundamentais da nossa cultura. Mas é claro que estamos na internet. Ninguém pode curtir nada em paz. Rapidamente a conversa mudou o tom de... Nossa, que legal que tem gente de fora do Brasil conhecendo e amando Machado de Assis. pra... Por que será que a gente não consegue apreciar dessa forma um autor brasileiro? E claro, chegando em... Machado de Assis, na verdade, é uma leitura difícil demais pra quem é muito jovem. E, na verdade, o certo seria, na escola, a gente ler Harry Potter. Ok, talvez não com essas palavras, mas o algoritmo da minha cabeça resumiu desse jeito. De qualquer forma, não faltou gente reclamando que Machado de Assis, supostamente, seria uma leitura difícil demais pra um adolescente. Professora, eu não entendi. O que é bem engraçado pra alguém que de fato leu Machado de Assis alguma vez na vida e sabe que desses autores clássicos que a gente é obrigado a ler ou fingir que leu pra passar de ano, Machado de Assis é um dos mais tranquilos, principalmente quando você compara com, sei lá, José de Alencar, que era contemporâneo dele. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava a sua guerreira tribo da grande nação tabajara. Nada disso é novidade, claro, esse tipo de discussão acontece o tempo inteiro, e sempre que literatura brasileira vira assunto na internet, aparece alguém pra deslegitimar os nossos autores e reclamar de ter sido obrigado a ler essas obras quando tinha 13 anos de idade. Oh, não, eu não acredito que eu precisei cumprir uma obrigação pra passar de ano na escola. E beleza, eu entendo que tudo que surge pra gente com cara de dever de casa, fica com cara de dever de casa. Eu também entendo que talvez, para um leitor inexperiente, o vocabulário de um livro escrito no século XIX seja desafiador. Professora, eu não entendi. E ter que consultar o dicionário durante uma leitura de quase 400 páginas, talvez não seja exatamente um passeio no parque. Essa também foi uma queixa que apareceu bastante. Eu até hoje não consigo ler Machado de Assis sem ter que abrir um dicionário 4 vezes pra cada página. Eu não leio Machado de Assis e outros clássicos brasileiros porque eu simplesmente não consigo entender nada. Tenho que ficar indo no dicionário pesquisar a palavra toda hora. Quando ela descobrir que nem quem fala português atual entende o português do livro. Oh, não! Eu preciso consultar o dicionário sobre uma palavra que eu não conheço. Beleza, ninguém é obrigado a conhecer todas as palavras, mas a partir daí, argumentar que um livro, por ser difícil, não deveria estar no currículo escolar é um salto muito grande. E além disso, será que você precisa tanto assim de um dicionário pra entender uma história? Quer dizer, longe de mim julgar. Esse vídeo não vai ser sobre literatura brasileira, nem sobre currículo escolar, muito menos sobre Machado de Assis ou dicionário. Eu quero conversar um pouquinho, a partir desse caso, sobre comunicação, sobre compreensão, sobre interpretação de texto, ficção científica e fantasia, a caça às bruxas e, claro, sensualidade. Olá, meu nome é Thiago e nesse canal a gente fala sobre cultura pop e todas as palavras do dicionário, exceto algumas. Esse vídeo talvez soe um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Talvez ele pareça mais um breve desabafo. Eu tentei escrever ele de um jeito mais solto, mais livre, pra variar, e no final das contas eu não tenho muita certeza se as ideias vão fazer sentido pra vocês, mas eu vou correr esse risco. Thiago, eu não entendi. Vai ser uma reflexão pessoal sobre leitura e interpretação de texto. Eu vou revisitar algumas ideias
que eu já trabalhei aqui em outros vídeos, e eu acho que esse roteiro tá meio maluco, mas vai dar tudo certo. Eu acho. E se não der, tudo bem. Eu quero falar sobre texto, mas é sobre todo tipo de texto. Texto em seu significado amplo. Um texto pode ser um livro, mas pode ser um filme também. Pode ser um TikTok, pode ser um podcast, pode ser uma reportagem jornalística, pode ser um tweet. Mas é claro que a gente vai falar, como sempre, sobre histórias. E falando em histórias, deixa eu falar pra vocês um pouquinho sobre o patrocinador desse vídeo. O curso de roteiro pra cinema, TV e games da EBAC tem tudo que você precisa pra seguir carreira na indústria do entretenimento. São mais de 18 horas de aulas distribuídas em 5 meses para mostrar tudo sobre como contar uma boa história e construir bons personagens, seja em filmes, novelas, propagandas ou games. Além disso, os cursos da EBAC oferecem uma experiência completa de aprendizado, com palestras, atividades online, materiais de apoio, consultoria de carreira e muita prática. Tudo isso com professores que estão inseridos no mercado. E até o dia 21 de junho, todos os cursos da EBAC estão com descontos de até 60%. É o Junho da Virada, que chega para você também com o meu cupom promocional, Thiago Virada, que te dá um desconto de R$200 em todos os cursos da EBAC. Aproveite, estude e arrase. Agora vamos voltar porque eu tava falando, né? Eu quero dar continuidade a essa discussão tão rica com um relato pessoal. Quando eu era criança... Ok. Quando eu era criança, eu fui bastante incentivado a ler. Eu ganhava livros de presente de aniversário, às vezes. E em casa, na casa da minha mãe, a gente tinha uma bem humilde biblioteca, bem humildinha mesmo, era tipo um estante, onde eu desbravei algumas das minhas primeiras leituras de ficção. Era basicamente Agatha Christie e Sidney Sheldon. Tava super na moda nos anos 90. Mas tinha outros autores também, além de alguns quadrinhos, e uma daquelas enciclopédias antigas, grandonas, de capa dura, sabe? Enfim, eu ouvi da minha mãe e dos meus tios algumas vezes que o hábito da leitura era importante por vários motivos, mas principalmente porque leitura constrói vocabulário. Quando você tá lendo algo, você frequentemente se depara com alguma palavra desconhecida. Eu não acho que ninguém conhece todas as palavras que existem, né? E esse momento, o encontro com uma palavra desconhecida, é uma excelente oportunidade para desvendar o significado dela, consultando o dicionário, e quem sabe adicionar essa linda nova palavra ao seu dia a dia. Pneumo-ultramicroscópico picosilicovucanoconiótico significa morena em francês. Esse primeiro olhar sobre leitura foi muito importante pro meu amadurecimento enquanto pessoa que lê. Mas hoje, adulto, eu percebo nessas ideias uma tensão de classe. Era importante pra minha família, e pra muitas famílias por aí, não parecer pobre em alguns ambientes. E o vocabulário, as palavras que a gente usa, a forma como a gente fala, são marcadores de classe social e de outras coisas também. A leitura, além do conhecimento que ela proporciona, também é uma espécie de roupa que a gente veste para parecer menos burro ou menos pobre. E isso pode ser, de certa forma, útil na vida adulta, em especial se você é a primeira pessoa da sua família a entrar numa faculdade, por exemplo. São aprendizados estranhos, mas importantes. Afinal, a gente vive nesse mundo estranho e a gente precisa navegar pelas contradições dele. E não é como se eu tivesse aprendido que ler é importante apenas para construir vocabulário ou apenas para sinalizar inteligência. Eu só tô compartilhando que isso aí, essas ideias, fizeram parte do meu processo e provavelmente foi e é realidade para muita gente por aí também. Talvez você se identifique com o que eu tô falando. De qualquer forma, por um bom tempo, minha experiência de leitura passava por esse lugar, por essa coisa do vocabulário. Isso influenciou a forma como eu lia os meus primeiros livros e construía as minhas primeiras referências literárias, de Turma da Mônica a Angela Davis. Mas à medida que eu ia amadurecendo e desbravando outros gêneros textuais, minha forma de ler as coisas, qualquer coisa, mudou. Tanto no ato físico de ler palavras numa página, quanto na forma como eu compreendo essas palavras. Então, essa ideia de ler Machado de Assis com um dicionário do lado não é exatamente alienígena pra mim. Pelo contrário, é muito próxima e até interessante. Não é necessariamente um problema, mas ainda assim, durante esse frenesi em torno de Memórias Póstumas de Brás Cubas, essa discussão em torno do dicionário ganhou um certo enfoque porque, por um lado, muitas pessoas compartilharam suas dificuldades em engajar com um texto cheio de palavras que, pra elas, soavam estranhas e, por outro, pessoas como eu estranhavam esses argumentos porque, na verdade,
verdade, Machado de Assis nem é tão difícil assim, gente. Vocês estão doida? A psicanalista Lívia Ferreira compartilhou no Twitter que, na perspectiva dela, a compreensão é subestimada, que um leitor não precisa necessariamente compreender todas as palavras de um livro, que existem 1000 outras maneiras de ser atravessado por uma obra que ultrapassam a compreensão. E esse foi o estalo que eu precisava para fazer esse vídeo. Eu me identifiquei muito com essa perspectiva dela, porque apesar de eu ter esse caos familiar que me apresentou a leitura como uma maneira de construir vocabulário, eu consigo entender empiricamente que ler um texto não é simplesmente decodificar uma palavra depois da outra. Esse entendimento aí vai levar a gente para várias discussões aqui nesse vídeo, mas calma lá que devagarinho a gente chega. Eu sei que nada do que eu falei até agora é uma grande novidade. Em diversos campos da linguística, é basicamente consenso que um texto não é simplesmente um emaranhado de palavras. Eu sei disso porque eu perguntei pra minha amiga Jana Viscardi enquanto eu tava escrevendo esse roteiro. Se eu falar alguma besteira, vocês perguntam pra ela. Jana, eu não entendi. Alguns linguistas defendem que existem 7 critérios para a construção de sentido e compreensão textual. Coesão e coerência, que estão centrados no texto em si, e os outros 5 critérios estão centrados no usuário ou na experiência do usuário. A gente tem situacionalidade, informatividade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade. Enfim, eu não vou elaborar nada disso porque eu não sou linguista. Eu sou apenas um gay. Tiago, eu não entendi. No que diz respeito a esse vídeo, eu quero trabalhar com a ideia de que, para que a gente entenda um texto, existe uma série de outros fatores internos e externos a esse texto que interagem entre si e que podem ajudar ou atrapalhar na compreensão. Por exemplo, o contexto em que aquele texto, aquele livro surge nas nossas vidas, com certeza pode criar ou derrubar barreiras de entendimento. Se uma obra surge na vida da gente como um dever de casa, como algo que você precisa ler em menos de uma semana para fazer uma prova ou para escrever uma redação, a barreira de compreensão pode até existir no texto em si, no vocabulário empregado nele, mas vamos combinar que tudo que chega pra gente com esse ar de obrigação se torna chato, enfadonho, difícil, mesmo se for, sei lá, um tweet ou um estático da Gretchen? Então veja só, um simples encontro com uma palavra desconhecida pode acontecer de inúmeras, múltiplas, infinitas maneiras. Como você vai lidar com esse encontro vai depender de muitos outros fatores que são internos ou externos ao texto. E isso pode te aproximar ou te afastar da obra, pode te conectar ou te distanciar dela. Mas como eu disse, eu não sou linguista, eu sou um homossexual. Isso não é minha especialidade e meu objetivo com esse vídeo não é construir uma tese fundamental sobre entendimento e compreensão de texto. É mais uma reflexão pessoal a partir da forma como eu passei a ler textos no decorrer da minha vida. Então, partindo de tudo que eu falei até agora, deixa eu compartilhar com vocês outro relato pessoal. Esse livro aqui, ó, chama A Mão Esquerda da Escuridão, é da Ursula K. Le Guin. É uma autora que eu gosto bastante, eu já li vários livros dela. E esse livro aqui, já falei sobre ele num vídeo bem antigo. Eu comecei a ler esse livro alguns anos atrás, e apesar de eu ter gostado de tudo que eu li, apesar de eu ter achado tudo muito interessante, de ter curtido mesmo, assim, eu não parei de ler porque eu não gostei. Eu parei por vários motivos. Um deles é porque eu tava com dificuldade de me conectar com a história. Por que era mesmo? Era 2020. Não tem coronavírus. Esse ano eu peguei pra ler de novo, comecei a ler do início, tudo de novo. E eu tive outra experiência com ele, muito mais interessante. Quer dizer, eu estou tendo essa experiência porque eu não terminei de ler ainda, torçam por mim. Mas eu já passei da parte que eu tinha parado, então assim, vitória. Trouxe esse livro aqui hoje por causa de uma passagem específica. Eu não vou entrar em detalhes sobre a história porque não é o ponto desse vídeo. O que importa aqui, por o que eu quero discutir, é que essa trama se passa num planeta alienígena que tem uma geografia específica e um ecossistema político específico. Então, uma considerável parte do livro é dedicada a descrever paisagens, a explicar como a população desse planeta se organiza politicamente e como funcionam os corpos biológicos dessas pessoas. Tudo isso é importante para a história e é perfeitamente comum em várias obras de ficção científica e de fantasia também. Mas pode ser um pequeno, grande desafio para quem não tá habituado a esse tipo de leitura. Uma pessoa que não tá habituada a ler ficção científica pode se deparar com, digamos assim, barreiras de compreensão. Acontece, elas estão por aí, essas barreiras. Mas eu trouxe esse livro porque eu estou lendo ele e eu já estava lendo ele enquanto todo esse rolê do Machado de Assis estava acontecendo. Eu leio devagar, tá? Com muito orgulho. E num determinado momento da história, eu me deparei com um trecho onde o protagonista tá conversando com um personagem X, coadjuvante, e esse coadjuvante fica tagarelando no ouvido dele durante um bom tempo. E a gente fica lendo
ele tagarelando. E aí tem uma hora que tem uma página quase inteira só com o blá 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 desse personagem. O personagem lá, blá 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 blá. Enquanto eu lia essa parte, que é bem casual, não é nada muito importante pra trama, mais ou menos na terceira ou na quarta linha desse parágrafo bem grande, eu já tinha sacado que aquele blocão de texto tava ali para mostrar pra gente que esse personagem tá tagarelando e que o protagonista tá entediado com aquele blá blá blá. Ou seja, eu sabia que o conteúdo daquelas palavras que estavam ali naquele blocão de texto não era exatamente importante pro desenrolar da história. Eu não pulei pra próxima página, mas eu li aquele trecho com outra energia, com outro nível de dedicação. A experiência ali não era de assimilação de conteúdo através de palavras numa página. As palavras ali não estavam me dizendo algo com o conteúdo delas, com o significado delas, mas sim com, sei lá, o volume que elas ocupavam numa página, com o ritmo que elas construíam entre si e com a vibe que aquele bloco de texto me passava. Não me entendam mal, era uma leitura interessante, mas não porque o conteúdo em si era interessante, era uma outra experiência. Talvez para uma outra pessoa, num outro contexto, ou até pra mim mesmo, 4 anos atrás, quando eu tava lendo pela primeira vez, esse trecho fosse mais enfadonho do que interessante. Todo esse trecho que eu tava lendo poderia ter sido escrito de uma outra forma. A autora poderia ter descrito aquela interação com menos palavras, se ela quisesse, embora ela não seja obrigada. Ela poderia ter escrito uma simples frase: enquanto fulaninho tagarelava, cicraninho tentava se concentrar em outras coisas. Algo nesse sentido. De fato, menos palavras para consultar no dicionário. Mas qual seria a experiência do leitor com aquela cena? Será que, nesse contexto, não é mais interessante construir uma atmosfera do que simplesmente descrever algo que aconteceu da forma mais objetiva possível? Pra que a gente tá lendo, então? E eu fui na ficção científica porque eu leio bastante ficção científica. Eu gosto de ficção científica e de fantasia. Mas eu trouxe esse assunto também porque existe uma discussão recorrente em torno de construção de mundos imaginários na literatura. Alguns autores gostam de descrever bastante esses lugares ficcionais. E tem leitor que gosta disso. Existem termos tipo hard sci-fi ou hard fantasy que dizem respeito a mundos, a sistemas ficcionais com geografias, sistemas políticos e lógicas internas de magia e ciência muito bem definidas. O que significa que, com certa frequência, quando você lê esse tipo de livro, você acaba tendo que ler descrições muito elaboradas de cenários, paisagens, linguagens e relações sociais. E isso pode ser enfadonho, pode ser intimidador, mas pode também ser interessante ou estimulante, se essa for a sua vibe. A mão esquerda da escuridão não se encaixa exatamente nesses termos. Isso aqui não é um hard sci-fi, ou nada nesse sentido. Existe um mundo ficcional, existe um sistema político ficcional. Às vezes a gente tem algum vislumbre de como viagens interplanetárias são possíveis nesse universo. Existem descrições biológicas, geomorfológicas, geopolíticas, mas você não é obrigado a entender tudo minuciosamente. O que você precisa entender é a vibe. Que sensações a vida nesse planeta causa em quem vive nele, ou em quem visita ele. Pra mim, esse é o apelo da ficção científica, da fantasia. É o apelo sensorial. É identificar essas atmosferas, essas sensações proporcionadas por mundos ficcionais e me relacionar com elas. Em que momentos da vida real eu sinto o que esse livro tá me fazendo sentir? Termos desconhecidos, palavras difíceis ou blocos de textos muito descritivos ou muito longos podem construir diferentes experiências sensoriais dependendo da forma como a gente interage com aquilo que está sendo lido. Pode ser chato e enfadonho? Pode, mas pode também ser atmosférico, provocante e perturbador. Uma descrição muito precisa de uma grande montanha não precisa estar ali para que você visualize perfeitamente aquela grande montanha, mas sim, talvez, para você se sentir parte de um mundo onde uma grande montanha exerce uma forte influência na cultura e no modo de vida de um povo. Uma grande montanha não precisa ser apenas uma grande montanha. Uma grande montanha pode ser um grande desafio ou uma grande barreira entre duas culturas que vivem separadas por uma montanha. O que me leva a um outro livro onde grandes montanhas são descritas inúmeras vezes. A Bíblia Sagrada. Faz tempo que eu não falo sobre o Senhor dos Anéis nesse canal, mas eu vou falar bem rapidinho hoje. Olha o tamanho disso aqui, olha a grossura. Pra que isso, gente? Essa grossura toda aqui pode ser intimidadora num livro e em outras coisas também. Mas além disso, o que muitas pessoas citam como elemento intimidador em Senhor dos Anéis são as exaustivas descrições de montanhas,
de paisagens e da natureza como um todo. Supostamente, o Tolkien, tá apagadinho aqui o nome dele, que esse livro aqui é muito velho. Ele dedica muitas páginas a descrições de montanhas, rios, paisagens, florestas, vales e cidades, etc. Eu também tinha essa lembrança específica de quando eu li O Senhor dos Anéis pela primeira vez lá em 2000 e periquito. Mas aí, 3 anos atrás, eu peguei pra ler de novo. Foi a primeira vez que eu reli depois de adulto. Quando eu li pela primeira vez, eu tinha 16 anos. E aí, quando eu peguei pra reler, eu já tinha 722 anos. E essa coisa das descrições não foi um problema pra mim. Eu entendo que pode ser um problema pras outras pessoas. Isso não me faz melhor do que ninguém. É que pra mim, realmente foi bem tranquilo. É muita coisa pra ler. Mas eu li numa boa. E eu li relativamente rápido. E foi interessante pegar O Senhor dos Anéis pra ler depois desses anos todos. Depois que eu já tava bem familiarizado com literatura de ficção científica e de fantasia, né? São gêneros literários primos. Então, assim, eu acho que essas descrições podem ser mais intimidadoras pra quem tem menos referências de ficção científica e fantasia. Comparado a Duna, O Senhor dos Anéis é muito mais de boa. E eu adoro Duna. Os dois livros são ótimos. Mas, acima de tudo, eu acho que ler longas descrições de paisagens e de personagens pode ser um desafio maior num mundo mais ansioso e mais imagético. A gente tá falando de um livro publicado em 1954 e que despertou o interesse de toda uma nova geração quando ele foi adaptado para uma trilogia de filmes 50 anos depois. Tá certo esse número? Se não tiver, você calcule aí na sua casa. Tiago, eu não entendi. Cara, 50 anos depois é muito tempo. Na década de 50, a grande massa da população mundial sequer tinha TV em casa. Não é estranho que um livro escrito nessa época e que se passa num mundo que não existe tenha uma preocupação maior em descrever esse mundo. Ainda mais considerando que O Senhor dos Anéis é praticamente a obra inaugural de todo um gênero literário. Você não tem muitas referências anteriores a isso. Ele tá construindo a referência, a base que vai inspirar outras obras depois. Então, assim, descrever é normal, principalmente num livro dos anos 50 e principalmente quando a gente compara esse livro com obras mais recentes. Obras que foram escritas depois da TV, obras que foram escritas depois da internet, obras que foram escritas depois do TikTok. Mas ainda assim, já que eu toquei nesse assunto, talvez isso não fique tão claro quando a gente assiste os filmes, mas O Senhor dos Anéis é uma história onde a natureza, o mundo onde os personagens vivem, é um personagem à parte. Tolkien era um cara muito preocupado com os impactos da Revolução Industrial no planeta e no meio ambiente. Então, uma boa parte dessa mitologia encara a natureza, as árvores, os campos e as montanhas como algo que está sendo ameaçado pela Revolução Industrial de Mordor, dos orcs e dos bichos muito feios que vêm de lá. A natureza, em O Senhor dos Anéis, é um reflexo dos seres que vivem nela. Então, quando Tolkien descreve os pântanos de Mordor ou as árvores de Lothlórien, ele também está descrevendo os povos que vivem nesses lugares. Não é simplesmente uma enumeração de características de uma paisagem. Existem ideias que estão sendo construídas e que transcendem o aspecto descritivo. E essas ideias têm implicações políticas, ideológicas e até raciais. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu já fiz, inclusive. Isso não significa que você é obrigado a ler isso aqui tudo e ainda por cima gostar. Você faz o que você quiser da sua vida. Eu só tô tentando demonstrar um ponto. Nem sempre a gente precisa de um dicionário para entender a sequência de palavras numa página. Você não precisa de um dicionário para entender Machado de Assis. Às vezes o dicionário nem vai ter muita serventia. Ele pode ajudar, claro. Eu não tô falando para você tocar fogo no seu dicionário, mas às vezes mais importante que um dicionário, em especial no caso de autores clássicos da literatura, é uma leitura contextualizada, que situa aquela obra no espaço, no tempo, no contexto histórico e nos movimentos literários. Tipo quando a gente lê na escola. É muito importante estudar. Aliás, falando em escola, quando eu estava na escola... Sim, é mais um relato pessoal. Quando eu estava na escola, eu tive a sorte, o privilégio, de ter tido uma professora de literatura muito legal. O nome dela era Érica. Mas não era essa Érica, não. Era outra Érica. Eu não lembro o sobrenome dela e provavelmente eu jamais saberei se ela está viva ou morta. Mas caso você esteja me assistindo, Érica, que deu aula de literatura no Colégio Decisão da Estância lá em Recife, eu sou muito grato a você. Enfim, essa professora me apresentou a alguns clássicos da literatura de um jeito muito interessante, muito estimulante e, acima de tudo, intertextual. Eu lembro de uma aula específica em que ela contou pra gente um breve resumo do livro Senhora, aquele lá do José de Alencar. E ela contou essa história pra gente como se fosse uma novela mexicana. Então, todas as grandes reviravoltas, tipo o momento em que a personagem fica rica e decide se vingar, me foram apresentados com esses códigos de telenovela, que
era algo que eu assistia em casa todos os dias depois da aula. Isso me fez entender desde cedo que essas obras, que a princípio ficam lá num passado muito distante, na verdade elas não estavam tão distantes de mim assim. Elas eram e ainda são parte da minha vida, de diferentes partes da minha vida. A novela que eu assistia em casa com a minha avó não era tão diferente do livro que eu precisava ler para fazer uma prova. Essa percepção quebrou algumas barreiras na minha cabeça e me fez apreciar muito mais alguns desses livros. Não todos, alguns. Eu fiquei mais aberto, eu fiquei mais disposto a conhecer, a desbravar. Tanto que eu decidi, por livre e espontânea vontade, ler esse diabo desse livro, porque a aula sobre ele foi muito legal. Ou seja, a minha leitura não foi uma mera decodificação de uma sequência de palavras numa página, mas também uma experiência intertextual, onde eu relacionei aquele texto que eu tava lendo com outros gêneros textuais, com a minha história de vida, com a aula interessante que eu tive sobre aquilo ali que eu tava lendo e com a novela que eu assistia em casa com a minha avó. Várias outras coisas me deram pistas, me ofereceram caminhos e quebraram barreiras para que eu não apenas compreendesse o texto, mas me conectasse com ele. E eu sei que nem todo mundo teve uma professora incrível de literatura, eu sei que a maioria dos professores do ciclo básico estão sobrecarregados e mal pagos, eu sei que essa aula ideal nem sempre tem espaço, tempo, condições materiais para acontecer por motivos que estão alheios à disposição do professor ou dos alunos. Mas eu sei também que nem todo aprendizado tem que ser uma experiência lúdica, transcendental e extremamente prazerosa. Na maior parte do tempo, pra gente aprender uma coisa, a gente tem que sentar a bunda na cadeira, ler um negócio muito chato e fazer um exercício repetitivo e enfadonho. Serve pra literatura e pra neurocirurgia. Eu sinto que quando as pessoas falam que precisam de um dicionário para entender Machado de Assis, ou ficam aborrecidas e entediadas com descrições muito longas, o real problema não tá no texto em si, mas sim na relação que se constrói com o texto. Porque existem muitas possibilidades de se relacionar com o mesmo livro. Tanto que é muito comum a gente revisitar um livro aí que a gente leu 1000 anos atrás e ter uma outra experiência com ele. Sempre é outra experiência, na verdade. Sim, claro, existem textos enfadonhos, existem coisas que a gente lê, que a gente faz porque a gente tem que ler, porque tem que fazer, porque é isso aí mesmo. E como eu disse, nem todo aprendizado é ou tem que ser prazeroso. Você não vai achar uma delícia um manual de máquina de lavar só porque a máquina de lavar tá dentro da sua casa. Ai, como eu me relaciono com a máquina de lavar. Mas assim, a própria arte em si, ela não tem a obrigação de passar a mão na sua cabeça ou de te conduzir de uma maneira muito prazerosa, muito agradável ao conhecimento. A arte, muitas vezes, perturba a gente, demanda coisas da gente, sacode a gente, aborrece a gente, enche o saco. A arte pode deixar a gente entediado, de saco cheio, com raiva ou apático. O espectro é tão vasto quanto a experiência humana como um todo. Uma obra de arte não tem dívida com você. Ela não te deve uma experiência prazerosa, ela não te deve uma mensagem, ela não te deve nada. Sinto muito. Você pode pegar a birra disso e ficar com raivinha do Machado de Assis, se você quiser. Mas ele já morreu há muitos anos e no fim das contas quem perde é você, porque Machado de Assis é maravilhoso. E veja, ninguém é obrigado a gostar de nada, ou de ler nada, exceto as coisas que a gente é obrigado a ler, né? Tem um monte de coisa por aí que é importante e que eu pessoalmente não gosto por motivos muito elaborados e complexos, ou simplesmente porque eu achei uma merda. Eu vou fazer o quê? Mas eu tô fugindo do tema. Esse vídeo não é sobre gosto, é sobre leitura. Meu objetivo aqui não é convencer você a gostar de Machado de Assis, ou a gostar de Ursula K. Le Guin, ou a gostar de Senhor dos Anéis. Eu tenho mais o que fazer. Eu tô mais interessado em demonstrar as limitações de uma abordagem utilitarista sobre literatura e sobre arte. E o que é que eu tô chamando de abordagem utilitarista? Essa ideia de que tudo que tá aqui, cada palavra, cada bloco de texto, cada pincelada numa tela em branco, cada pixel numa fotografia digital, cada frame num longa-metragem tem uma função específica ou contém algo que precisa ser decodificado e desvendado. E uma vez que você decifra ou desvenda as palavras e os códigos, a obra se encerra no seu imaginário e no mundo. De acordo com Susan Sontag, esse jeito de enxergar a arte é um vício ocidental. Mas eu não vou falar da Susan Sontag agora não. Você me aguarde que eu já volto. Antes de falar sobre essa gatona aqui, eu quero falar sobre a caça às bruxas.
No final do século XVII, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria, na região onde hoje fica o estado de Massachusetts, dos Estados Unidos. 30 pessoas foram condenadas, 19 delas foram enforcadas e pelo menos 5 morreram na prisão. Desde então, a história das bruxas de Salem se tornou parte do imaginário coletivo quando se fala sobre paranoia, injustiça, misoginia, surtos coletivos e cultura do cancelamento. Na década de 1970, um artigo publicado na revista Science propunha a hipótese de que todo esse caos aconteceu simplesmente por causa de trigo contaminado por fungo. Supostamente, de acordo com a hipótese da cientista Linda Caporael, as pessoas de Massachusetts começaram a exibir comportamentos estranhos por causa de um surto de ergotismo, uma doença causada pelo consumo de pão contaminado, cujos sintomas incluem espasmos, vômitos e alucinações. A ideia é que, sem o conhecimento científico necessário para entender essa condição, a população local concluiu, ignorantes como eles supostamente eram, que toda essa bagunça era bruxaria. Dos anos 70 para cá, essa teoria foi colocada em xeque por diversos pesquisadores e é vista com, no mínimo, desconfiança por especialistas que tendem a enxergar o caso de Salem mais como um fenômeno sociopolítico ou psicossocial do que como exclusivamente uma questão de saúde. O psicólogo Nicholas Spanos escreveu que compreender as representações demoníacas, o padrão de acusações e a legitimação das acusações que ocorreram em Salem exige que esses eventos sejam vistos como parte de um drama sociopolítico que foi representado em termos da visão de mundo implícita e dos pressupostos religiosos explícitos que predominavam entre os cristãos puritanos do século XVII. A hipótese do ergotismo não se ajusta aos fatos do caso, nem de forma alguma ajuda a elucidar esses fatos. Apesar disso, ainda é comum a gente se deparar com a hipótese do ergotismo como a única resposta possível para um fenômeno que provavelmente foi o resultado de múltiplos fatores. E o caso das bruxas de Salem não é isolado nesse sentido. Em artigos e vídeos do TikTok com títulos chamativos do tipo mitos que podem ter surgido porque pessoas com deficiência visual não tinham acesso a óculos, aparecem casos como o do monstro do Lago Ness, dragões, criaturas míticas e discos voadores, sugerindo implicitamente que o que leva o ser humano a imaginar mitos, histórias sobrenaturais e a embarcar em delírios coletivos é apenas ignorância, alucinação, distúrbios psiquiátricos ou contaminação por fungo. Essa forma de pensar sobre o comportamento humano é referida pela escritora Eleanor Stern como Explicações Biomédicas e o Medo da Ficção num texto dela com esse título. Ela argumenta que, apesar das hipóteses biomédicas serem perfeitamente plausíveis, a gente não deveria ignorar o simples fato de que o ser humano é perfeitamente capaz de imaginar todo tipo de história mirabolante e todo tipo de criatura escabrosa pelo simples exercício de imaginar uma história mirabolante ou uma criatura escabrosa. Mas a hipótese biomédica surge como coringa, como resposta, como solução definitiva para um enigma elaborado por um povo atrasado e sem acesso ao Google. Então, sei lá, uma sereia só passou a existir na imaginação humana porque alguém viu um peixe esquisito de longe e achou que era uma mulher. E o único motivo pelo qual as pessoas de antigamente achavam que o sol era Deus é porque elas não tinham conhecimento científico para saber que essa bola amarela quente e vibrante, na verdade, é apenas um gay visto de muito, muito longe. Mas na realidade, não existem limites para a imaginação humana. Onde a Agatha Nunes for. Somos perfeitamente capazes de imaginar qualquer coisa se a gente tiver a motivação certa ou errada. Ok, mas por que eu tô falando disso? Primeiro porque eu acho essa discussão muito interessante e porque eu acho que ela dialoga com essa ideia de que a arte e as histórias precisam de uma justificativa para existir. E também por causa do rolê do dicionário. Óbvio. Pensa aqui comigo, vai ser uma viagem, mas vai ser legal. Por que você precisa de um dicionário? Porque o dicionário, nesse contexto, como algo que revela o significado de uma obra literária, ele oferece uma resposta. Você vê uma palavra esquisita, um fenômeno que você não compreende, e o dicionário te oferece um significado hermético, fechado. O dicionário não te convida a experienciar a palavra no contexto em que ela surge na sua vida. A palavra aqui é um mero código a ser decifrado, mas intuitivamente eu acho que você sabe que não é assim que a gente lê as coisas. Os nossos olhos, diante de um texto, eles passeiam pelas palavras. As palavras que a gente lê constroem juntas um ritmo específico. E dependendo do texto, a combinação entre essas palavras podem gerar encantamento, pavor,
tesão ou loucura. Existe uma espécie de sensualidade que as palavras exercem entre si, além do significado que elas têm no dicionário. E é claro que eu não tô falando só de palavras, literalmente de palavras. Eu tô falando também de histórias, mitos e de arte. O caso das bruxas de Salem surge como um fenômeno inexplicável. Como foi que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Como foi que as coisas chegaram nesse ponto? Aí alguém vai lá e responde: contaminação por fungo. É uma resposta fechada e hermética, que não te convida a desbravar o acontecido no meio da complexidade caótica social que permitiu que ele acontecesse. A hipótese biomédica do fundo pode até ser verdade em algum sentido, mas ela não é a única resposta. Ela é uma resposta incompleta, ao meu ver, que não te convida ao encantamento ou pavor de uma história tão assustadora e maluca. Assim como as palavras, uma história não é simplesmente o que ela supostamente significa ou a mensagem que ela passa. Um filme do Jordan Peele não é legal só porque ele discute questões raciais e é importante socialmente, porque tem uma mensagem relevante sobre raça. Ele é legal também pelo escopo de sensações que ele constrói e pela consciência que o diretor tem de como essas sensações estão racialmente localizadas no imaginário humano. Claro, o filme pode ter um significado e você pode buscar esse significado se você tiver afim, mas se você ignora o campo das sensações, muita coisa se perde no processo. É isso que a Susan Sontag critica nesse texto, que é o primeiro ensaio desse livro aqui, que é o texto chamado Contra a Interpretação, que eu já falei aqui antes. A ideia de interpretação que ela combate tá aqui como esse caminho onde a arte só tem valor pelo que ela supostamente significa, pela resposta fechada e hermética que reside por trás da forma. A forma seria só um caminho para chegar a um conteúdo. A forma é uma bobagem, o conteúdo é o que importa. Esse filme é sobre isso, esse livro significa aquilo. A forma, a palavra, a pincelada, o frame também podem, por si só, proporcionar experiências profundas e múltiplas de encantamento e de sensualidade. Ela usa essas palavras aqui também. Se a gente negligencia essas experiências sensoriais, se a gente encara elas apenas como vetores para um significado mais profundo que justifica essas experiências, a gente vai ficar só girando sem rumo em torno das coisas. Isso causa uma série de distorções e concepções esquisitas sobre a arte e sobre a vida. Quando um filme supostamente tem um significado que passa despercebido por boa parte da audiência, a gente costuma dizer que essas pessoas são burras, né? Eu já falei sobre isso 50 vezes aqui no canal. Eu tô falando daqueles exemplos clássicos que sempre aparecem aqui. Star Wars, Tropa de Elite, Jogos Vorazes de Matrix são tidos como filmes com mensagens políticas claras. Por que será que tem gente que passa batido por esses significados? Eu já fiz um vídeo enorme sobre isso, já elaborei bastante essas discussões, e esse vídeo aqui tá quase no final. Mas vamos pensar rapidinho por esse caminho que a gente tá discutindo aqui. Porque veja, de uma forma geral, a gente não assiste as coisas, a gente não lê as coisas meramente pelo significado delas. A gente assiste, a gente lê, a gente se envolve também pelo encantamento, pela sensualidade, pelo ritmo, pela perturbação, pelo pavor, pela libido que a arte desperta na gente. E a gente não faz isso porque a gente é burro. A gente faz porque somos seres humanos. É isso que a gente faz. A gente rabisca figuras fálicas em tudo que é parede e digita 50, 135 na calculadora pra escrever seios. A gente é tudo doida. Qual o significado de tudo isso? E veja só, eu não tô dizendo que nada significa nada. Até onde eu sei, a busca por significado, em qualquer sentido que essa palavra tenha, é parte da experiência humana, e isso, por si só, pode ser estimulante e inspirador. O problema é quando a gente trata esse envolvimento, esse encantamento sensual que reside na forma, como um mero vetor pra algo supostamente mais verdadeiro, que seria o significado. É como se a forma, o apelo estético, a dança, o ritmo, as cores, as palavras e o tesão fossem uma grande mentira e a resposta final, o significado, é que é a grande verdade. Mas não existe resposta final, só existe pergunta. E pergunta sem resposta deixa a gente angustiado, mas pergunta sem resposta pode ser estimulante, pode ser interessante, pode ser uma delícia e pode ser um tesão, entendeu? Deu pra entender? Fez sentido? Fui claro? Captou o significado? Ou você precisa de um dicionário?
eu ia terminar esse vídeo lendo o dicionário. Mas eu descobri que eu não tenho dicionário em casa.